Glórias a Deus, aleluias. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, maravilha de Deus. Quantos estão felizes nesta noite, meus irmãos? Aleluias. Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, meus irmãos, convido aos irmãos que abram as nossas Bíblias. No Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 33 nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, gostaria de deixar meu agradecimento nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, pela esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede mais uma vez, está expressando, falando do amor de Deus. Aleluias. Estou aqui com a permissão do nosso Deus, Gostaria de agradecer a Deus também pela vida do pastor Cairo, em nome de Jesus, com sua esposa, sua família. Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus, grato por esta oportunidade. Peço a Deus, quando o pastor Caio mandou a mensagem, eu fiquei muito alegre, muito feliz pelo esse convite. Aleluia. Imediatamente mandei uma mensagem para o meu pastor Isaías, conversei com ele me liberou, e estou aqui também debaixo primeiramente da permissão de Deus, depois também da permissão do nosso pastor Isaías, como já foi dito pela minha esposa Adriana. Congregamos ali na 13 Norte, com o pastor Isaías, que Deus abençoa. Feliz também pela vida do nosso pastor Levi ali, diaconia Cidária, aleluia. Louvado, agradecido ao nome do Senhor, com seu filho, que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, aleluias. Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, Mateus 14, 22 ao versículo 33. A Bíblia diz: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. Enquanto aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiro o Filho de Deus. Os irmãos podem se assentar, louvando, agradecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Sabemos, meus irmãos, que nesses últimos dias, o que nós mais temos ouvido, aleluias, e até mesmo o que mais nós temos pregado, foi que Jesus está voltando. E isso é fato, isso é realidade, meus irmãos. Jesus está voltando. E interessante que eu estava meditando nesse texto, e Deus me levava, aleluia, eu não estava entendendo nada. Deus me levava lá em Mateus, capítulo 25, lá onde fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todos nós conhecemos da passagem, todos nós já ouvimos, todos nós já escutamos essa passagem, conhecemos. A Bíblia diz que era 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia vai dizer que as prudentes tiveram um encontro com o noivo e as loucas ficaram. Só que o que me chama a atenção é no versículo 13 de Mateus capítulo 5, capítulo 25, versículo 13. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: Vigiais, pois porque não sabemos nem que dia, nem que hora, que o Filho do Homem há de vir.
Glórias a Deus, aleluias. Não vou pregar sobre as 10 virgens, meu irmão, só foi algo que Deus colocou no meu coração. Aí, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Meditando a palavra, pedindo a Deus sabedoria, discernimento. A Bíblia, Deus vinha no meu coração, aleluias, lá no Salmo, capítulo número 3, versículo 5. A Bíblia diz, pelo salmista Davi: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Até aí eu não estava entendendo nada da mensagem, meus irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Aí Deus, aleluia, falando comigo, eu falando com Deus, e Deus falando comigo: meu filho, todo dia nós acordamos, todo dia nós dormimos, todo dia nós deitamos, dormimos e acordamos. E todo dia, aleluia, a comunidade, a humanidade, o mundo, ele tem algo a fazer. Ou seja, todos os dias, meus irmãos, eu e você, nós temos algo para fazer. Todos os dias nós saímos da nossa casa para fazer algo. Seja trabalhar, seja estudar, seja fazer uma faculdade, seja para ir numa padaria, ir numa farmácia, seja o que for. Mas todos os dias, aleluias, nós saímos da nossa casa para fazer algo. E eu não entendia nada do que Deus estava falando. Aí, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. E Deus falava comigo: meu filho, todo dia quando tu sai da tua casa, tu vê muitas coisas. Todo dia quando tu sai da tua casa, aleluia, tu escuta muita coisa. Querendo ou não querendo, nós escutamos muita coisa. Porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai relatar que o mundo já é do maligno. Então, seja querendo ou não querendo, nós escutamos muitas coisas. Só que a Bíblia, aleluia, vai relatar, aleluia, Deus falando comigo, aleluia, lá no Eclesiastes, no capítulo número 12, no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer pelo Salomão, já na sua velhice, que de tudo que nós temos ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e ele vai ser mais fiel, ele vai dizer, porque este é o dever de todo homem. E eu não estava entendendo a mensagem, meus irmãos. Aí eu, mas Deus, o que tem a ver, aleluias, essas palavras com o tema que o Senhor colocou no meu coração? Mateus 14, 22, aleluias. Aí Deus falava tremendamente ao meu coração, aleluias. Deus falava: sabe por quê, meu filho? Aleluias. É porque eu sou um Deus que ainda realiza sonhos. Eu estou voltando, mas eu sou um Jesus que ainda realiza promessa. Eu estou voltando, mas eu sou um Jesus que eu ainda faço milagre. Eu estou voltando, mas eu sou um Jesus que eu ainda trago vida, e vida com abundância. E eu perguntando, questionando comigo mesmo: Senhor, mas por que o Senhor ainda não voltou? Jesus falou: meu filho, olha para a tua família que tu vai entender porque eu ainda não voltei. Aí Deus falava tremendamente ao meu coração: é porque eu ainda tenho muito, aleluia, a realizar na tua vida. E eu, mas meu Deus, se o Senhor voltar daqui meia hora, Deus falava tremendamente ao meu coração: se eu voltar a meia hora, pode ter certeza que daqui 15 minutos vai ter muitos ainda que ainda vão ser salvos. E se eu voltar 15 minutos, pode ter certeza que eu ainda vou realizar sonho. Com 12, com 10 minutos, eu ainda realizo sonhos. Porque Deus é o Deus de promessa. Deus é o Deus de sonho. Deus é o Deus que ainda faz milagre. Deus é um Deus que ainda traz cura, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, no capítulo número 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, meus irmãos. Jesus não mudou. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda realiza sonho. Aleluias. Sabemos, meus irmãos, que a morada já está preparada sobre a minha e sobre a tua vida. Sabemos que o que Deus quer é que nós continuamos preparados. Aleluias. E eu não entendia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus passou por essa terra, ele fazia milagre em cima de milagre. Ali em Mateus capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia vai dizer que ele curou um leproso. No versículo 5 em diante, ele curou o servo do centurião. E assim diante, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, ele curou o cego de Jericó. E logo no capítulo 19, ele já foi na casa de Zaqueu. Jesus sempre fazia milagre, meus irmãos. Jesus não cansava de fazer milagre. Jesus, aleluia, ele tinha prazer, aleluia, de abençoar. Jesus ainda tem prazer de abençoar. Jesus ainda tem prazer de mudar situações. Jesus ainda tem prazer de dar vida. Jesus ainda tem prazer de dar cura. Jesus ainda tem prazer de restaurar família. Jesus ainda tem prazer, aleluia, de restaurar nossos vizinhos.
Jesus ainda tem prazer de restaurar a comunidade, a humanidade, aleluias. E aqui no texto que nós lemos não foi diferente, meus irmãos. Depois de Jesus, aleluia, ter feito aquele grande milagre, aquela grande multiplicações, dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus vai saciar quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ou seja, passou de 5.000 pessoas. E aí vamos entrar no texto. A Bíblia vai dizer que depois de Jesus fazer aquele milagre, Jesus vai dar uma ordenança aos discípulos. Eu acho interessante que eu pegando nesse texto aqui, quando fala em ordenança, fala em promessa. E quando fala em promessa, fala em obediência. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ordenou os discípulos, vai para o barco, os discípulos foram. A Bíblia vai dizer que, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, que nós vamos entender e compreender que o bom da minha caminhada, da tua caminhada, não vai ser o começo, mas sim um fim. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que os discípulos até obedeceram. Porque nós sabemos, entendemos e compreendemos que o obedecer foi e sempre vai ser melhor do que o sacrificar. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus maravilhoso, aleluia. Eu pego o exemplo de Jesus nessa passagem, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que depois de Jesus saciar quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, Jesus vai querer ter um particular com Deus. Jesus vai ficar só, vai para o monte e vai orar a sós com Deus. Sabe o que me faz entender isso, meus irmãos? É que Jesus, aleluia, ele tudo dá graça, como Paulo nos ensina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Paulo vai dizer que em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Aí muitas das vezes, aleluia, nós só damos graça naquilo que nós ganhamos. Nós só damos graça, aleluia, naquilo que nós entendemos que merecemos. Mas o próprio Jesus, aleluia, vai nos ensinar que ele, até mesmo fazendo milagre, ele ia ter um particular com Deus e agradecer a Deus pelaquilo que ele tinha feito. Sabe por quê? Porque Jesus entendia e compreendia que tudo é de Deus. Que o poder é dele, a cura é dele, a honra é dele, a glória é dele. E continuando o texto, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, no versículo 24, que o barco estava já que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu acho interessante que o próprio Jesus disse, meu irmão, que na minha vida, na tua vida, não ia ser fácil. Jesus vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O vento estava ao contrário. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, na minha vida, quantas e quantas vezes, meus irmãos, na tua vida, que o vento não já vem ao contrário sobre nós? Quantas e quantas vezes nós passamos por provas? Quantas e quantas vezes nós passamos por calúnia? Quantas e quantas vezes nós fomos desprezados? Quantas e quantas vezes nós fomos caluniados? Quantas e quantas vezes nós passamos por luta? E assim vai em diante. O vento sempre vai vir ao contrário sobre as nossas vidas, porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O salmista Davi vai dizer no Salmo 34, no versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai nos livrar de todas. Paulo vai dizer, aleluia, em Romanos capítulo 8, no versículo 18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso vai passar, meus irmãos, tudo isso vai passar. O vento passa, a luta passa, aleluias, tudo passa. O que Deus quer, o que Jesus quer é que nós permanecemos na presença de Deus. Eu acho interessante, meus irmãos, que Deus ele é fiel para cumprir a sua obra. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo começou. Porque quem começou a obra na minha vida, quem começou a obra na tua vida não foi eu, não foi você, foi o próprio Jesus. E Ele é fiel para cumprir a promessa na minha e na tua vida.
Jesus, ele é fiel para cumprir, aleluia, para realizar a promessa na minha e na tua vida. Quantos aqui tem promessa? Levante a mão, meus irmãos. Deus vai cumprir a promessa. Deus é Deus que cumpre, meus irmãos. A palavra de Deus diz lá em Números, capítulo 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não cumpria? Jesus, se ele falou, ele cumpre, meus irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E no meio da tempestade, meus irmãos, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da tribulação, pode ter certeza, aleluia, que todo mundo pode te deixar. Todo mundo pode te abandonar. Os teus amigos podem te abandonar? Pode, no meio da luta. O teu amigo pode te abandonar no meio da aprovação? Pode te abandonar no meio da aprovação. Mas sabe o que Isaías diz? Lá no Isaías capítulo 49, versículo número 15, a palavra de Deus diz que pode uma mulher esquecer do teu filho que gerou, por mais, todavia que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti. Deus diz que por mais que isso aconteça, Deus nunca esquece de nós. E a Bíblia vai dizer que quando o barco está ali, ao contrário, a Bíblia vai dizer que quem aparece? Jesus. Jesus vai aparecer por cima das águas. Jesus vai aparecer por cima do mar. Jesus vai vir andando, aleluias. E o interessante é que quando Jesus vem a nós, muitas das vezes nós ficamos com medo. Quando Jesus vem mesmo, aleluia, nós não entendemos o propósito. Nós não entendemos, aleluia, a promessa. Nós não entendemos o que Deus quer realizar na nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando Jesus começou a andar por cima do mar, os discípulos ficaram com medo. Os discípulos chegou ao ponto de pensar que Jesus era um fantasma. E Jesus, aleluia, andando por cima, de encontro a Jesus, de encontro aos discípulos. Jesus vai dizer, no versículo 26, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E gritaram com medo. Quem nunca teve medo, meus irmãos? Eu costumo dizer, aleluia, que ter medo é uma demonstração da nossa humanidade. Mas permanecer no medo é uma demonstração da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Porque nós vivemos num mundo que nós temos medo por algo, meus irmãos. Nós vivemos num mundo, aleluia, que por momento algum nós temos que ter medo. Eu me lembro, aleluia, esses dias, tem uns 15 dias atrás, se não me falha a memória, eu e minha esposa, nós estávamos numa consagração, quando nós levantamos 2 horas da manhã, eu escutei 5 tiros, ela escutou 6, fui na minha sogra, ela tinha escutado 8, aí não entendi nada. Aí naquele momento, meus irmãos, nós como temos muita família que bebe, que é do álcool, das drogas, naquele momento eu fiquei com medo. Eu tive medo, meu Deus, e fulano, e ciclano, Beatrono, dia de sábado para domingo, está nas drogas, está na bebida, estou com medo, meu Deus. Deus falou comigo tremendamente ao meu coração, acalma, meu filho, acalma que eu estou cuidando de tudo. Porque a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo, ela pode muito a seus efeitos. Enquanto tiver um justo na casa, aleluia, Deus está cuidando, meus irmãos. Enquanto tiver um justo dobrando o joelho, Deus está cuidando do nosso. Enquanto eu e você estamos aqui glorificando o nome do Senhor, Deus está cuidando da minha família. Enquanto você está aqui glorificando o nome do Senhor, Deus está cuidando do seu, do teu esposo, da tua esposa, da tua família, do teu lar, do teu ministério, porque a oração de um justo, ela pode muito a seus efeitos, aleluias, glória a Deus, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Jesus disse, não tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo. Eu acho interessante que no meio dos discípulos, vai ter um que teve coragem por algum momento teve um que teve coragem, que arriscou. É por isso que eu digo, meus irmãos, só vai trazer, aleluia, salvação para a tua casa. Através de um vai trazer um milagre na tua casa, na tua família, no teu lar. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro, aleluia, vai primeiramente duvidar. Pedro primeiramente vai desconfiar, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. Jesus disse, vem Pedro. Pedro até desce do barco, começa a andar com Jesus. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor, que o vento fica forte novamente.
E quando o vento fica forte, aleluias, Pedro tira o olho de Jesus. Isso é o problema na minha vida e na tua vida, tirar os olhos de Jesus. Nós temos que continuar com os olhos no Senhor. A Bíblia diz, aleluia, se não me falha a memória, no Hebreus capítulo 12, no versículo 2, e olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha e da tua fé. Enquanto nós estiver olhando para Jesus, está tudo correto. Enquanto nós estiver olhando para Jesus, está tudo perfeito. O que nós não podemos é tirar o olho do Senhor Jesus. Mas, irmão João Carlos, se nós tirar os olhos do Senhor Jesus, e eu tropeçar e eu cair, já faleci? Não. Muito pelo contrário, meus irmãos. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Pensa só, meu irmão, ouve só, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Começou a afundar. Eu acho linda essa passagem, meu irmão. Porque na minha e na tua vida, muitas das vezes, sabe, Deus permite algo na minha vida. Deus permite algo na tua vida. Sabe para quê? Para nós descer mais. É para nós clamar. Porque a palavra de Deus diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando viu que já estava indo embora, Pedro já estava ali falecido, a Bíblia vai dizer que Pedro vai dar um grito: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E Deus é maravilhoso. Deus, Ele ouve, meus irmãos. Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o teu clamor. A Bíblia diz, aleluia, em Isaías capítulo 41, versículo 13, se não me falha a memória. Porque Deus, Ele segura pela tua mão direita e te diz, não temas, porque eu te ajudo. Eu acho interessante, meus irmãos, que alguém aqui vai entender essa palavra. O importante não é eu segurar na mão de Jesus, o importante é Jesus segurar na minha mão. Porque se eu, aleluia, segurar na mão de Jesus, eu solto. Mas quando Jesus segura na minha mão, na tua mão, Ele é fiel para cumprir a promessa. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. É no medo, meus irmãos. Eu entendo aqui que é no medo que nós buscamos a Deus. Muitas das vezes nós buscamos a Deus não é quando está na abundância, não. Muitas das vezes nós buscamos a Deus quando o nosso casamento está perfeito, não. Muitas das vezes nós buscamos a Deus não é quando está tudo maravilhoso, não. Muitas das vezes Deus permite algo na minha e na tua vida, sabe para quê? Para que nós viemos entender e compreender que Deus é conosco. Lembra 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 e diante. A Bíblia vai dizer que vai vir uma multidão contra o rei Josafá. A Bíblia vai dizer que vai vir alguns dar notícia para o rei. Está vindo uma grande multidão contra ti. A primeira coisa que o rei Josafá teve, aleluia, foi medo. Eu acho interessante que foi no medo que ele foi buscar ao Senhor. Foi no medo que ele foi buscar a Deus. E aí Deus vai dizer, aleluia, para o rei Josafá no capítulo 20, no versículo 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parais e ficai de pé, e veja a salvação do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Esta peleja não é tua, meus irmãos. Esta peleja não é tua. Esta peleja está na mão de Deus. O que Deus requer e quer de nós é só que nós cremos. É só que nós entendemos e compreendemos que tudo está no controle, que tudo está na mão de Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Tu pode até ter escutado que não tem mais jeito. Tu pode até ter escutado que tu não vale nada. Mas sabe o que Deus diz? Aleluia, que Ele é comigo, Ele é contigo. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, no capítulo 34, a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés no versículo 4 e a mostra a terra prometida. A Bíblia vai dizer, Moisés, tu vai só ver, mas tu não vai contemplar dela não, porque tu vai morrer. E no versículo 5 a Bíblia vai dizer que Moisés morreu. No versículo 7 a Bíblia vai dizer que Moisés morreu com 120 anos. Naquele tempo os povos viviam muito, né, meus irmãos? Hoje a palavra de Deus diz que se nós passarmos dos 80, 90 é só cansaço e fadiga. É por isso que Deus diz para nós preparar todo momento, meus irmãos. Toda hora, meus irmãos. Eu acho interessante que Deus vai dar o cargo depois para quem? Para Josué.
Vocês acham, meus irmãos, quando Deus chama Josué, tem um particular com ele? Vocês acham que Josué não teve medo não quando deu aquele cargo? Josué andando 40 anos com Moisés, vendo a tribulação, vendo o povo desobediente, vendo aquele povo que não era grato com Deus. Deus fazia um milagre na vida deles, Deus saciava, Deus fazia tudo na vida daquele povo, e aquele povo ingrato, eu imagino no coração de Josué, eu não quero assim para mim não. Aí Deus vai dizer, sabe o que para Josué? No capítulo 1, no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde é que andaste. Deus é contigo, meus irmãos, Deus é comigo, aleluias. Nós temos que entender e compreender, aleluias, que momento ruim vai vir na minha vida, momento ruim vai vir na tua vida, mas Deus, Ele é conosco, aleluias. No versículo 31, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou e disse, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É por isso que Hebreus vai dizer, meus irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus, creia que Ele existe. Nós temos que crer, meus irmãos, que Deus existe, que Ele é fiel. Nós temos que crer que Ele ainda realiza sonho, que Ele ainda realiza promessa. Nós não podemos, aleluia, baixar a cabeça e desistir não, meus irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. É por isso que Jesus disse, meus irmãos, que só Ele que dá a paz. A paz que o mundo dá não é a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá é aquela paz, passando por luta, está ali sorrindo, passando por tribulação, aleluia. O teu vizinho passa por ti, pensa que está tudo alegre, mas não sabe que tu está sem um gás, sem a luz, não sabe, aleluia, o que tu está passando, não sabe que as portas fechou, mas tu está com o semblante maravilhoso, tu está com sorriso na boca, tu está dando glória, tu não está faltando um culto, tu está indo para a escolinha musical, tu está participando dos louvores, aleluia, e o vizinho está te olhando e não está entendendo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Para finalizarmos, meus irmãos, o versículo 33, para finalizar. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aí lembra, meus irmãos, a qual Deus me deu a passagem lá nas 10 virgens, na parábola das 10 virgens. Aí sabe o que faz entender e compreender, meus irmãos? Então aproximando os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. É porque, meus irmãos, Deus não quer que só eu seja salvo não. Deus não quer que só você seja salvo não. É através, aleluia, da minha e da tua perseverança que muitos vão entender e compreender. Ali é um filho do verdadeiro Filho de Deus. Ali é um servo do verdadeiro Filho de Deus. É através do meu testemunho, do teu testemunho. É através da nossa perseverança, aleluias, que muitos vão entender e compreender, aleluias, que Deus, Ele é fiel. Que Deus, aleluias, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele é fiel, meus irmãos, na minha e na tua vida. Deus, aleluias, Ele quer salvar, sabe quem? Aleluias, aquele que anda conosco. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele quer salvar aquele que trabalha conosco. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele quer salvar aquele que estuda conosco. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Aleluias, porque Ele quer salvar, aleluias, aquele que ainda precisa, que necessita. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Aleluias, porque a promessa que Ele tem na vida de muitos, Ele é fiel para ainda realizar. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas das vezes nós temos medo, meus irmãos. Só que eu quero te falar que a única coisa que acaba o medo na minha e na tua vida é a fé. Muitas das vezes nós temos medo até de pregar a palavra. Muitas das vezes nós temos medo de dar uma saudação. Muitas das vezes nós temos medo de louvar o hino da harpa. Só que eu quero te falar, meus irmãos, que por nós mesmos nós não faríamos nada. Já foi dito nesta noite, quando o pastor orou aqui, pela misericórdia do Senhor. Porque o próprio Jesus vai dizer, João capítulo 15, versículo 5, parte B, que sem Ele nada podereis fazer. Então sem Jesus, meus irmãos, não há louvor, sem Jesus não há palavra, sem Jesus não há nada, porque sem Jesus nada poderemos fazer, sem a misericórdia
do Senhor. Não somos nada. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, meus irmãos. Eu sou grato a Deus muito por esta oportunidade, meus irmãos. Porque não sei se os irmãos é como eu, na nossa caminhada, guardei um esboço aqui, mas não foi preciso, mas Deus é fiel. Meus irmãos, na minha caminhada cristã, eu acredito que é como os irmãos. Cada dia mais a gente vai sentindo um desejo, cada dia mais a gente vai sentindo o prazer de falar do amor de Deus, de pregar a palavra do Senhor, de estar na casa de Deus, porque é isso, meus irmãos, que nós temos que entender e compreender. É como o próprio Jesus disse, que no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, meu filho, que eu sou contigo, tem de bom ânimo que eu vou te fortalecer, tem de bom ânimo que eu vou te dar a vitória, tem de bom ânimo, aleluia, que eu vou, aleluias, trazer os dos teus para a casa de Deus. Tem de bom ânimo porque eu sou fiel de cumprir a promessa que eu tenho na tua vida. E cada vez mais, meus irmãos, eu me alegro, aleluia, diante de Deus, quando eu recebo algum convite. Porque de primeiro, meus irmãos, essa palavra ela falou tremendamente ao meu coração. Quem me conhece sabe que quando eu era chamado para pregar a palavra, eu não ia, irmãos. Eu tinha medo. Eu não ia. Quantos e quantos, meus irmãos, se for contar, quantas e quantas vezes que eu fui convidado para falar do amor de Deus, quantas e quantas vezes, não foi só 10, 100 não, meus irmãos. Minha esposa sabe, os irmãos sabem, não foi só uma vez. Aí eu, uma vez, ouvi essa palavra, e quando o pastor me convidou, Deus tocou no meu coração essa palavra, eu lembrei que eu tinha medo, meus irmãos, de falar do amor de Deus. Eu tinha medo de dizer que Deus curava, que Deus salvava, que Deus libertava. Eu tinha medo de pegar no microfone. A minha esposa sabe, a primeira vez que me deram a oportunidade, se eu não me engano, eu gastei uns 10 minutos de lá para cá. Tremendo, irmão. Mas, aleluias, nós temos que temer, mas não temos que se covardar na palavra de Deus. Nós temos que falar mesmo, sabe por quê? Porque através do testemunho meu, do testemunho seu, muitas almas vão se render ao Senhor. E é como eu disse mesmo, como o pastor falou, é pela misericórdia do Senhor. Se fosse por mim aqui hoje, eu não estaria aqui. Mas é Jesus que fala, é Jesus que capacita, é Jesus que dá força, é Jesus que transforma, é Ele que cura. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.